nessa cidade. Te pedimos essa graça, Pai, a tua glória sendo derramada sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa. Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo. Manifesta o teu poder e a tua glória, Pai, em cada mesa, ó Deus, no momento de comunhão, de edificação. Fala conosco, nós te pedimos essa graça, no nome de Jesus, Senhor, que possamos gerar nesse lugar um ambiente espiritual, um ambiente de graça, um ambiente de glória, onde o Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos nesse lugar. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração. Obrigado por cada visitante que aqui está, nos visitando, participando conosco. Abençoa cada um deles. Ó Deus, toque em cada coração, cada casa, cada família aqui representada, seja abençoada e agraciada pelo Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, querido, se puder, vire a sua cadeira para cá. Isso. Vire a sua cadeira para cá. Se você também quiser sentar aqui no meio, fique à vontade. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Uma palavra rapidinha que Deus colocou no meu coração. A gente sempre que faz esses jantares, né, a gente traz uma palavra devocional para abençoar o coração dos homens, e o texto que Deus colocou no meu coração está aqui em 2 Timóteo 3, 16 a 17, onde a Bíblia diz o seguinte: toda a Escritura... Marcelinho, já botou ali? Marcelo, deu o REC já? Tá. Onde a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Então, a Bíblia aqui está dizendo, gente, que existe um instrumento de Deus para fazer com que eu e você nos tornemos homens de Deus. Quem aqui quer ser um homem de Deus aqui? Levanta a mão assim. Levanta as duas mãozinhas para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Gente, o que mais precisa acontecer na nossa sociedade é Deus levantar homens de Deus dentro da nossa sociedade. Mulheres de Deus tem muitos, mas e homens de Deus? Será que nós temos respondido a esse chamamento de Deus, gente? O que mais as nossas esposas, quem não é casado, as nossas mães, as nossas irmãs, as mulheres que convivem conosco, esperam de nós, gente, é que eu e você nos tornemos, pela graça de Deus, através da operação do Espírito Santo, nos tornemos homens de Deus. E quem quer isso para a sua vida, fala: Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala: eu profetizo sobre a minha vida que eu serei um homem de Deus. Isso é muito lindo, gente. Uma vez eu estava num congresso lá em Marília, e um pastor foi usado por Deus, e ele falou uma frase que impactou muito o meu coração. Ele disse assim: não basta ser homem, você precisa ser um homem de Deus, um santo homem de Deus. Quando eu falo santo, gente, eu não estou falando de uma pessoa perfeita. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, somos falhos, às vezes pisamos na bola, falamos algo indevido, temos um olhar que não deveria ter, né? Temos às vezes preconceitos, temos situações diversas que nos fazem tropeçar no dia a dia. Mas é possível, gente, com a ajuda de Deus, com a ajuda da palavra de Deus, caminhando na presença do Senhor, eu e você nos tornarmos filhos de Deus. Amém? E é esse o desejo do coração de Deus. Por isso essa palavra hoje: quais são as características de um homem de Deus? A Bíblia está dizendo aqui, e é interessante que o termo, né, homem de Deus, aparece 70 vezes na Bíblia. 7 é o número de Deus, e 10 vezes 7, 70. 10 fala de plenitude, de completude, de algo completo, ou seja, Deus 70 vezes na Bíblia chama alguns homens, alguns personagens, e o desejo do coração de Deus é que eu e você, junto com esses homens da história da igreja, nos tornemos homens de Deus, sempre se referindo a alguém que foi separado por Deus e para Deus.
Assim também, querido, desde o ventre da sua mãe, você pode ter certeza, Deus te chamou, Deus te separou para que você se torne um homem de Deus. Aprenda, querido, que um homem de Deus, ele não é um super-herói, ele não é um super-homem, não existem super-homens, super-heróis, não, mas apenas pecadores transformados, redimidos pelo poder de Deus. Homens simples como eu e você, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas que se colocam na mão do Criador para serem transformados, redimidos e restaurados pelo poder de Deus. Então, esse é o desejo de Deus, é nos tornarmos cartas vivas, pessoas, escritas não com tinta de mão humana, mas com o Espírito do Deus vivo. Que eu e você nos tornemos cada dia homens melhores, homens de Deus, e mais do que homens, santos homens de Deus. Amém? Fala comigo, o desejo de Deus é me tornar mais do que homem, é me tornar, pela graça de Deus, um santo homem de Deus. Foi isso que a Sunamita, lá em 1 Crônicas, disse quando viu Elias chegando. Ele falou, ali está um homem, um santo homem de Deus. Ela reconheceu no profeta Elias que ele era um santo homem de Deus. Não era perfeito, nós sabemos à luz da palavra, Elias também errou, falhou, mas era um homem que buscava Deus. Era um homem que tinha um coração em Deus. E foi um homem que foi usado poderosamente nas mãos do Senhor, tá bom? Então, primeira característica de um homem de Deus, gente, é um homem que sabe de onde veio e para onde vai. E é interessante que a Bíblia nos ensina que nós viemos de Deus, somos gerados no ventre das nossas mães, mas nós viemos de Deus, Deus é a nossa origem, e Deus é o nosso destino. São homens que têm consciência da sua identidade e do destino que Deus tem para cada um deles. São homens que não são desgarrados, mas são guiados pela mão poderosa do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. São homens que vivem dentro de uma perspectiva eterna. Eles não pensam apenas nesse mundo, eles não pensam apenas nessa vida, mas eles pensam na vida do porvir, a vida futura, o lar celestial, o lugar maravilhoso que Deus está preparando para mim e para você, querido. A vida terrena não é o nosso destino final. O nosso destino final é o céu ou o inferno. Você pode escolher qual é o teu destino. A tua origem é Deus, mas o teu destino você deve escolher em Deus ou sem Deus. Qual é o destino que você tem traçado na sua vida, gente? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer estar no lar celestial que Deus tem preparado para você ou não? Você tem desprezado o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus na tua vida. Então, primeira característica de um homem de Deus é um homem que sabe de onde veio, e nós viemos de Deus, e para onde vai, ou seja, ele está caminhando na direção do céu. Segunda característica de um homem de Deus, gente, é um homem que fala com Deus e de Deus. Olha que coisa linda, é um homem que fala com Deus, ou seja, um homem de oração. Quando é que foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Quando é que foi a última vez que você orou junto com a tua esposa? Quando é que foi a última vez que você falou com Deus, gente? Quando é que foi a última vez que você parou para ouvir a Deus? Um homem de Deus é um homem que fala com Deus, mas também fala de Deus para outras pessoas. Ele tem uma vida de oração, ele proclama sobre as coisas de Deus e o que Deus tem feito na sua vida. A sua boca é um termômetro do seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se da sua boca só fala palavrão, malícia, sujeira, coisa ruim, obscenidades, é porque teu coração está sujo, está apodrecido, gente. Mas se o teu coração for totalmente entregue em Deus, você vai falar palavras maravilhosas para os seus filhos, você vai ter a palavra sábia e correta para tratar e lidar com a sua esposa, com a sua mãe, com as suas irmãs, seja quem for. Você vai ter a sabedoria do alto e Deus vai te exaltar com a sabedoria dele. Você terá uma boca cujo termômetro é o seu coração. Você vai ter uma vida de oração dependente de Deus e vai reconhecer, querido, que a oração é o oxigênio da tua alma. Que sem oração você não consegue viver, você não consegue produzir, o favor de Deus não vem na sua vida.
somente através da oração nós estamos declarando ao Senhor de que nós dependemos dEle, de que a nossa força é o Senhor. E tudo isso vai nos levar a uma proclamação corajosa. Não teremos vergonha do Evangelho, querido. Pelo contrário, pregaremos o Evangelho com as nossas vidas. Amém? Tem muita gente falando de Jesus, falando de Deus, mas com a vida toda atrapalhada. Que a tua vida fale mais alto do que as tuas palavras. Que você se torne esse tipo de homem, que outros homens olhem e se modelem através de você, querido. É esse tipo de homem que Deus quer levantar aqui nesse lugar. Um homem que fala com Deus e fala de Deus para outras pessoas. Terceira característica de um homem de Deus é um homem que anda na contramão do mundo. É um homem que anda na contramão do mundo. O mundo aqui é todo esse sistema mundial contrário à palavra de Deus, cheio de ideologias erradas, contrários à Bíblia Sagrada, que tentam destruir o homem, que tentam desmoralizar o homem como cabeça, como líder da sua casa, que tenta fazer com que você não tenha moral na sua casa, com que você não tenha autoridade, mas o homem de Deus é diferente. Ele anda na contramão do mundo. Ele não é um cristão de galeria que fica só se mostrando para os outros, não. Ele não se molda aos padrões desse mundo, desse século. Ele foge do pecado, ele obedece a palavra de Deus, o mandamento de Deus, ele foge de toda impureza, torpeza, sujeira. Ele é marcado pela integridade. Ele é um homem ético no seu trabalho, na sua conduta, nos seus negócios, na sua vida moral, nos seus relacionamentos. Os princípios e valores do reino de Deus na vida dele são inegociáveis, gente. Será que você é íntegro nos seus relacionamentos? Será que você é verdadeiro nas suas falas? Será que você passa confiança para as pessoas? Será que as pessoas confiam em você? Será que você tem autoridade quando você vai falar com os seus filhos, gente? Teus filhos te ouvem? Você é uma referência de um homem de Deus para eles? É esse tipo de homem que Deus quer levantar nesse lugar, um homem que anda na contramão do mundo. E a Bíblia diz isso, que nós não podemos nos moldar a esse mundo, mas devemos transformar a nossa mente através disso que nós lemos aqui, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é útil para nos ensinar, é útil para nos repreender, ou seja, puxar a nossa orelha. Ela é útil para nos corrigir e nos educar na justiça de Deus, para que eu e você, como homens de Deus, sejamos perfeitos e plenamente habilitados, capacitados para toda missão, obra e propósito de Deus na nossa vida. Amém? Quarta característica de um homem de Deus, gente, é um homem que serve sem almejar proeminência. É o grande problema de muitos homens. Eles querem se aparecer, eles querem ter os lugares mais altos, eles querem a proeminência. Mas o homem de Deus, ele não faz isso. Ele serve nos bastidores. Ele serve quando ninguém vê. Ele faz aquilo que muitas vezes ninguém quer fazer, gente. Ele serve sem almejar proeminência. Ele tem uma mentalidade de mordomo e não de dono. Ele não trata a sua família como se fosse o dono dela, mas é alguém que serve a sua esposa, serve os seus filhos em amor. Ele entende que tudo que ele tem é um depósito de Deus, é bênção de Deus, e ele é um mordomo de Deus na sua casa. Será que você tem sido um mordomo fiel, um administrador fiel das pessoas que Deus tem confiado a você? Dos recursos que Deus tem confiado a você, você tem sido fiel? Deus tem te usado ali como um servo fiel dentro da tua casa? Você tem buscado excelência ou tem tentado se exaltar diante das pessoas, alimentar o seu ego? Será que você tem feito tudo com excelência como se fosse para o Senhor? Será que você tem tido uma liderança servidora, uma liderança que serve, uma liderança como a de Jesus, capaz de lavar os pés do outro? Alguém que lidera para edificar e não para destruir. Queridos, eu fui pastor de jovens durante 20 anos. E o que eu mais vi durante 20 anos liderando jovens, foi jovens e adolescentes destruídos, principalmente pela figura do pai. Principalmente pela figura paterna, gente. É claro que eu também tive que lidar com jovens que
tiveram algumas mães complicadas, difíceis. Mas é interessante que... vou botar isso aqui. Som. Ei. Som. Ei, foi. Mas você pode ter certeza, gente, os que mais destroem a vida de jovens e adolescentes não são as mulheres. Muitas vezes é a figura paterna, é a figura do pai, que deveria ser aquele que consolida o coração do seu filho, aquele que lidera em amor, aquele que edifica, aquele que constrói. Muitas vezes uma fala errada traumatiza um filho para o resto da vida. Será que você tem sido cuidadoso no seu falar com seus filhos, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho? A tua boca não foi feita para ser uma fonte de maldição. A tua boca foi feita para ser uma fonte de bênção. Deus te chamou para liderar a tua família, edificá-la, construí-la e servi-la em amor. Assim como Jesus se entregou por amor à sua igreja, lavou ela pela palavra da verdade e a purificou, gente. Deus está chamando eu e você para sermos esse tipo de homem dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro das nossas empresas, seja onde Deus te colocar. Homens que sejam servos abençoadores, servos leais, servos de excelência, que tenham uma mentalidade de mordomo e não de dono. Até porque nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Até a vida que você acha que é sua, pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Até a vida que você tem não é sua. Se um dia você tirar a sua vida sem autorização de Deus, que é o suicídio, você vai prestar conta da vida que você tirou diante do Criador, porque nem a vida que você tem é sua, pertence ao Senhor. A vida que você tem, gente, é uma dádiva divina. Em quinto lugar, gente, o que é um homem de Deus? É um homem que enxerga a vida pela lente da Bíblia Sagrada. Será que você conhece a Bíblia? Será que você mergulha na palavra de Deus? Será que você enxerga a vida pela lente das Escrituras? Será que você tem a Bíblia Sagrada como teu manual de vida, teu manual de fé, a bússola da sua vida? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem meditado nela? Você tem obedecido a palavra de Deus? E mais do que isso, gente, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ele filtra tudo através da lente das Escrituras. As suas decisões são baseadas na Bíblia. As suas escolhas profissionais são baseadas na Bíblia Sagrada. O seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, tudo acontece a partir das lentes das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é o melhor filtro que nós podemos ter para a vida. É a maior fonte de conforto e correção de Deus para o nosso coração. Deixa Deus consolar você através das promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus, gente. Existem mais de 8.000 promessas de Deus, alguns dizem até 12.000 promessas de Deus na Bíblia Sagrada para mim e para você. Amém? Quem quer receber as promessas e bênçãos de Deus? Levanta as duas mãos para o céu comigo e fala: Senhor, eu quero as promessas de Deus e as bênçãos de Deus. A Bíblia, gente, é como se fosse um bisturi de Deus que opera no coração do homem para curar as nossas feridas. Um homem ferido, ele se torna um homem ferino. Um homem que não se resolveu em Deus, não curou as suas feridas aos pés de Jesus, com a ajuda de homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus na sua vida, mas principalmente aos pés da cruz, na sua intimidade com Deus, com uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Um homem que não foi curado, ele continua ferindo, machucando e arrebentando as pessoas ao seu redor. Deus te chamou aqui nessa noite para te curar. Que o bisturi da palavra de Deus passe no seu coração para curar a tua alma e curar a tua vida. Eu vou repetir: toda pessoa ferida
se torna uma pessoa ferina, que fere os outros. E se você não resolver as suas feridas, você vai propagar essas feridas através das suas gerações, dos seus filhos e netos. Muitas vezes com a mesma ferida que nós recebemos de forma equivocada dos nossos pais, nós propagamos essas feridas através das gerações, porque muitas vezes nós não resolvemos isso em Deus. Você já conheceu alguém que o avô era um bêbado quanto mais, né? O pai era um bêbado quanto mais, o filho se torna um bêbado quanto mais, o avô era um prostituto, o filho era um prostituto, né? O pai era um prostituto, o filho se torna um prostituto. Por quê? Porque as cadeias de maldições, quando não são tratadas aos pés da cruz, as feridas, as coisas mal resolvidas, elas vão se propagando através das gerações. E Deus não quer isso, querido. Amém? Deus quer que todas as coisas ruins e nefastas que você viveu ou que você fez, você resolva isso no Senhor, e a partir dos teus filhos, uma geração poderosa, mais efetiva, mais abençoada, se levante através de você. Amém? Eu experimentei isso na minha casa. Meu avô não era cristão, fez um monte de coisa errada, mas o meu pai se converteu aos 19 anos de idade, entregou a vida para Jesus, começou a ler a Bíblia sozinho, teve uma experiência maravilhosa, se casou com a minha mãe de forma correta diante do Senhor, formou uma nova família, e através dessa experiência com Deus, e já se fazem isso 49 anos que eles caminham com o Senhor, uma geração de filhos e netos foram criados de forma diferente e tiveram uma nova história, porque um homem se posicionou corretamente diante de Deus. Amém? Resolva suas feridas aos pés da cruz. Resolva os seus traumas aos pés da cruz. É aos pés da cruz, diante de Jesus, em oração, em choro e pranto. Esse papo de que homem não chora, gente, isso é mentira. Podemos chorar sim aos pés da cruz, podemos chorar em oração, podemos chorar no momento da adoração na igreja, podemos chorar, e quantas vezes eu chorei ali abrindo a Bíblia e Deus falando comigo através das Escrituras. Nós podemos chorar diante de Jesus, e isso é uma coisa linda, é a verdadeira hombridade, gente. Já dizia um grande pastor norte-americano, Edwin Cole, ele diz assim: a verdadeira hombridade é quando eu e você nos tornamos semelhantes a Jesus. Você quer ser um homem de verdade? Você quer ser um homem admirado na sua casa, na sociedade? Seja um homem parecido com Jesus. Ali está a verdadeira hombridade. Outra característica de um homem de Deus, já estou terminando, é um homem que não desiste. Que não desiste na hora da provação. Você já percebeu como nós estamos levantando, né, infelizmente, uma outra geração de homens? Homens que qualquer coisinha já abandonam, homens frágeis, homens fracos, muitas vezes porque não tiveram pais que os formaram de forma perseverante. Um homem de Deus é um homem que não desiste na hora da provação, ele tem uma fé que persevera, a sua fé não é fogo de palha. É um homem que tem raízes profundas, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, como diz no Salmo 1. É alguém que sabe o que é sofrimento e sabe que o sofrimento é passageiro. É alguém que não quer ter uma vida de moleza, não, ele sabe que tudo se conquista com trabalho duro, com dedicação, com esmero, com esforço, gente. E ele sabe que a conquista, né, a recompensa virá da parte de Deus mediante a sua fidelidade. Seja um homem que persevera, que começa e termina, que quando se entrega algo na mão, você vai lá e realiza, você faz, que bate no peito e diz: meu amor, pode deixar que eu resolva esse pepino, que não foge dos problemas, mas encara os problemas e resolve. Amém? Irmãos, eu já atendi mulheres chorando no gabinete, que tiveram que trocar o pneu do carro, porque não tiveram um homem de verdade do seu lado para ajudá-la. Olha que tipo de geração nós temos hoje. Um homem que não sabe trocar um pneu de carro. Pelo amor de Deus.
Deus te chamou para resolver problemas. Mike Murdock, um grande pastor norte-americano, ele diz que no final da nossa vida nós vamos ser lembrados por duas coisas. Você vai ser lembrado pelos problemas que você causou, ou então você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu. Você quer ser lembrado pelos problemas que você resolveu ou pelos problemas que você causou? No coração dos seus pais, no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos, na sociedade. Você quer ser lembrado como um resolvedor de problemas ou como um causador de problemas? Homens de Deus sabem que o sofrimento é passageiro, mas que a glória de Deus é eterna. Amém? O céu é o lugar que Deus tem preparado para nós. E por último, gente, o que é ser um homem de Deus? É um homem que deixa um legado de fé no coração dos seus. Gente, o meu pai nunca foi um homem muito rico. O meu pai não vai me deixar uma herança extraordinária, bem material. Oxalá deixasse melhor ainda, né, gente? Mas uma coisa o meu pai vai deixar nos nossos corações: um legado de fé. Quantas e quantas vezes eu vi meu pai de joelho dobrado, chorando na presença do Senhor e buscando o Senhor. Meu pai é aquele homem que toda vez que ele estava em casa, ele antes de dormir, ele vinha e colocava as mãos sobre nós e orava por cada filho dele, gente. Meu pai, desde tenra idade, ele dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus realizou isso, gente. Dos 4 filhos, os 4 são pastores, tempo integral, em igrejas diferentes, levantados por outros pastores. Mas o legado que ele deixou no nosso coração foi esse: de um homem de fé, de um homem que amava Jesus. Que legado, que marcas nós temos deixado no coração dos nossos filhos, no coração da nossa esposa. Uma marca de bêbado, uma marca de um homem, imoral, de um homem enganador, mentiroso, perverso, maldoso, que maltrata, que fere, que arrebenta com os outros, que gera problemas na sociedade, que gera problema dentro da sua casa? Ou um homem que resolve problemas, que busca o Senhor apesar dos seus defeitos e que com a graça de Deus quer se tornar cada dia mais um homem segundo o coração de Deus? É esse legado de fé que nós temos que deixar. Nós temos que pensar nas próximas gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. Não vivemos apenas para nós mesmos, de forma egoísta. O que mais nós vemos hoje são homens egoístas, homens que só pensam em si, homens que buscam o prazer pelo prazer e saem arrebentando tudo e todos, inclusive eles mesmos. Nós precisamos ser homens que investem na família. Ser pai, querido, é o maior legado que a gente pode deixar nessa terra. Não é bens materiais, mas um nome honrado, uma herança de fé para os nossos filhos, uma vida que inspira eles. Que a nossa vida se torne uma referência para os nossos filhos. Amém? Que marcas indeléveis nós temos deixado no coração dos nossos filhos. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Eu sei que aqui muitos de vocês, assim como eu, erraram no passado, erraram lá atrás. Gente, não tem vergonha de dizer, hoje estava conversando, compartilhando com o Márcio, indo lá para Campo Mourão. Eu, pelo menos durante esses 25 anos de casado, por 2 momentos, querido, eu tenho coragem de falar aqui para vocês, eu quase perdi o coração da minha esposa, minha família, por erros e falhas minhas. Mas graças a Deus eu consegui reverter aquela situação, com a graça de Deus, reconquistar o coraçãozinho dela, o coração dos meus filhos, e com a graça de Deus, Deus restaurou todas as coisas da minha vida. Às vezes, falando com você, talvez não seja possível isso, no seu caso, naquilo que você está vivendo, mas Deus, a partir de um novo tempo com o Senhor, de um novo compromisso com Deus, Deus pode fazer nova todas as coisas na tua vida. Deus pode renovar e restaurar todas as coisas, gente.
se o teu coração for totalmente entregue a Deus. Voltando a falar, não somos homens perfeitos, eu ainda não cheguei a esse nível que eu estou ensinando para vocês, mas um desejo eu tenho no meu coração: eu quero ser mais do que um homem, eu quero ser um santo homem de Deus. Vamos falar junto? Eu quero ser mais do que um homem, ser um santo homem de Deus. Assim como foi Elias, assim como foi Moisés, assim como foi Jesus, assim como foi Paulo. A não ser Jesus, que foi um homem perfeito, mas os demais homens, todos eles têm os seus defeitos descritos na Bíblia. O único que não tem defeito nenhum na Bíblia foi Jesus. Todos os demais eram homens imperfeitos, como eu e você, mas homens que se alinharam com o céu, homens que abandonaram os seus erros e pecados, homens que disseram sim para Jesus e que apresentaram o seu coração, a sua vida aos pés da cruz. Amém? Então, quais são as características de um homem de Deus? É um homem que sabe de onde veio e para onde vai. Ele veio de Deus e está indo para o céu. Segundo lugar, é um homem que fala com Deus e fala de Deus para outras pessoas. Em terceiro lugar, é um homem que anda na contramão do mundo. Está todo mundo fazendo errado, mas ele não. Ele vai fazer aquilo que é certo. Por mais que todos estejam fazendo errado, ele vai dizer não para o erro, para o pecado, e vai dizer sim para Deus, sim para aquilo que é certo. Em quarto lugar, é um homem que serve sem almejar proeminência, sem querer ter o primeiro lugar. O primeiro lugar não é nosso, gente. O primeiro lugar é de Jesus. Convém que ele cresça, diz a palavra, e que eu e você venhamos a diminuir. Em quinto lugar, é um homem que enxerga a vida pelas lentes da Bíblia Sagrada. Que você seja um homem cheio da palavra e que você enxergue a vida, os problemas, as crises, as tribulações e as vitórias e conquistas a partir da palavra de Deus. Você será também um homem que não desiste na hora da provação, porque você vai perseverar, você vai ser fiel e Deus estará contigo em toda e qualquer dificuldade. E por último, será um homem que deixará um legado de fé no coração das pessoas. Amém? É esse tipo de homem que eu quero ser. E você também? Então, se você quer ser esse tipo de homem, coloque-se de pé na presença do Senhor. Coloque-se de pé na presença do Senhor, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho, e eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. E logo em seguida, a hora que estiver pronto ali, a gente dá um toquezinho e vamos estar servindo o alimento. Vamos primeiro profetizar juntos aqui. Fala depois de mim, fala: Senhor, eu quero ser mais do que um homem, ser um homem de Deus e ser um santo homem de Deus. Fala para ele: Senhor, eu sei que errei no meu passado em uma série de coisas, mas eu me arrependo hoje de todos os meus pecados e aos pés da cruz eu peço a Jesus o perdão dos meus pecados, a purificação do sangue de Jesus, o meu coração limpo e purificado, transformado pelo poder de Deus, que o Espírito Santo venha habitar no meu coração, na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, nos meus sonhos, nos meus projetos. O Senhor esteja à minha frente e eu seja abençoado com o teu favor e com a tua graça. Eu abro o meu coração para que Jesus de Nazaré seja o Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, me restaura, me cura, me liberta
Eu te peço, ó Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus, pelo perdão dos meus pecados. E eu recebo agora a minha herança através da fé, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém, gente? Pode se sentar rapidinho.